Salvou, travou, destravou. Salve, salve meus queridos, boa noite, tudo bem? Hoje estamos iniciando nossa nova disciplina aí, chamada Coleta de Excretas Biológicas. Inicialmente vou falar para vocês o que é a coleta discreta, um básicozão que a gente vai precisar para o nosso dia a dia, tá bom? Então o que ocorre? Primeira coisa, então, quando a gente fala em coleta de excretas biológicas, estou pensando tudo aquilo que é comum dentro da área de análises clínicas. Urina, fezes, secreção, escarro, tudo isso está nessas coletas aí. E aí, claro, onde é que vem a nossa importância aí? Para cuidados que a gente vai ter voltada aí à nossa parte de biossegurança, né? Os controles das chamadas infecções relacionadas à ciência de saúde, as chamadas IRAs aí. O que ocorre aí? Qual é a nossa preocupação? De realizar uma boa coleta, isso vai adiantar para nós de que natureza? Quando eu faço a realização de uma boa coleta, isso auxilia para quando eu for fazer a classificação desses micro-organismos. Então, isso vai nos auxiliar em quê? Para que eu não perca tempo, para que eu não dê um resultado errado. Então, isso facilita demais. Só que a gente está tendo cada vez mais problemas exatamente porque quando eu penso nesse tipo de coleta, pensando que a maioria dos pacientes, ou seja, a maioria dos clientes, os problemas vêm ainda intra-hospitalar. São aqueles que acabaram pegando nessas bactérias, esses fungos, esses vírus, dentro da área intra-hospitalar. Então essas IRAs é importante para nós exatamente por quê? Porque são os pacientes que se encontram internados, são pacientes que se encontram com baixa imunidade, são aqueles que são mais comprometidos e, claro, tem um risco de perda de vida muito mais arriscado aí. O que a gente tem hoje aí que os estudos já nos demonstram aí? E que o surgimento desses problemas aí de infecção, quando a gente vai fazer coleta e tudo mais dessa natureza, ele ocorre já nos tempos mais modernos aqui. Exatamente por quê? Porque esses tipos de micro-organismos, principalmente quando a gente fala em micro-organismos bactérias, têm criado mecanismos de resistência. Então, quando a gente fala em infecções relacionadas à assistência de saúde, à infecção hospitalar aí, para fazer essas coletas, a vantagem que a gente vai ter muito grande, ou até nem vantagem, eu acho que até desvantagem, é que grande parte das pessoas tem e nem sequer sabe que esteve. Por quê? Porque o uso frequente de antimicrobianos faz com que a pessoa crie resistência. Isso fazendo com que crie resistência a algum tipo de bactéria, às vezes a pessoa pega a doença, ele não desenvolve os sintomas de imediato e quando ele vai apresentar esses sintomas, ele já está numa fase muito mais avançada ali. Então a gente tem que ter cuidado então com essas bactérias que são muito resistentes. Um cuidado muito importante para nós, realização de procedimentos invasivos. No nosso caso, é até mais vantajoso que da própria enfermagem. A nossa coleta aí é basicamente de sangue, com mais procedimento invasivo. A enfermagem já tem um procedimento muito mais invasivo que o nosso, então, ou seja, o risco para eles é muito maior aí. Então, a regularidade dessas infecções aí que ocorreram nos últimos tempos aí, principalmente aí nos últimos dados da Anvisa que são de 2017, 3 anos aí para trás, para cada 10 mil pessoas que acabaram tendo algum tipo de atendimento no hospital, uma delas pegava a infecção e 40% delas nem sequer sabiam que estavam infectadas, porque acabavam tendo o que a gente chama de solução espontânea. Ou seja, ficou curado, nem sequer sabe o que foi. E claro que a nossa preocupação, sim, são com pacientes que estão internados dentro da UTI. E aí, claro, não posso deixar de iniciar uma nova matéria, mas sem citar para vocês aqui aquela coisa básica, a nossa norma de biossegurança lá, né? Que a gente, inclusive, viu aí há pouco tempo atrás. Roupa adequada, observar se o cliente discretamente apresenta qualquer tipo de coisa que possa colocar a sua vida em risco. Não vá achar porque a pessoa está bem trajada ou que está mal trajada. Ele pode ou não ter algum tipo de coisa. Todo mundo tem esse risco aí. Calçado adequado, cabelo sempre contido, a unha sempre curta, como eu sempre brinco e brigo muito com vocês. Cuidado na hora de fazer manipulação de qualquer tipo de secreção. Se você tiver algum corte, porta de entrada, retirada de cutícula, tudo isso não pode ocorrer. Cuidados na hora de fazer a sua alimentação, porque quem trabalha nesses locais, normalmente a gente trabalha com regime de 12 horas, então a gente acaba tendo que comer. Mas a gente tem que evitar o extremo aí, ficar comendo besteira de qualquer forma, lavar sempre as mãos, passar álcool, não ficar mascando chiclete e o uso dos equipamentos de proteção individual sempre aí. Gente, nós temos umas coisas importantes como tem um chamado CDC, que é o chamado Centro de Controle de Doenças. Esse Centro de Controle de Doenças, ele introduziu normas que vão sendo adaptadas de acordo com a necessidade. Como, por exemplo, aqui eu coloquei controle de ambiente hospitalar. Dentro do hospital só fica os funcionários, só fica o paciente, se precisar um acompanhante. Prevenção de infecções sanguíneas. O quanto menos você tiver procedimentos invasivos, quanto menores eles forem. O que eu quero dizer com isso?
vamos pensar hoje. Hoje a maioria das cirurgias hoje é feito por vídeo. Exatamente porque é mais moderno? Sim, além de ser mais moderno, você evita que a incisão, o corte seja menor. Então, ou seja, vai diminuir essa probabilidade de infecção aí. Isolamento que a gente vai ter, pelo menos dentro do possível, adequado de paciente por setores. Se o cara é cardiopata, ele está na cardiologia. Se o cara foi atropelado, ele teve o osso quebrado, ele vai estar na ortopedia. E assim vai. E sempre que possível, identificar o mais precocemente possível o tipo de doença, e principalmente se ela for doenças como o quê? Infecto-contagiosa, transmissível de uma pessoa para outra através de algum tipo de micro-organismo. E claro que a gente tem a preocupação que nas vias de contaminação, que é a infecção cruzada, que é contato das mãos, materiais contaminados, equipamentos contaminados, falha técnica nos procedimentos são invasivos. Nessas coletas discretas, a gente acaba tendo muitas técnicas invasivas também, que existe risco maior para nós. Transmissão de um paciente para outro pela proximidade, ou ele não sabe o que ele tem, ou ele foi admitido no hospital por uma doença, mas ele às vezes adquire outro, ele já tem outra também que a gente não sabe. E os cuidados aí com água, medicamento, alimentos, né? E aquela coisa toda que a gente viu lá. Limpeza, desinfecção, esterilização, que isso é importante sempre. Vocês vão ouvir falar, como ouviram na biossegurança, vão ouvir eu falar agora, e vão ouvir outros professores falarem para frente, que isso é uma coisa muito importante para nós no nosso dia a dia. Aqui eu trouxe algumas imagens aqui, só para que vocês tenham. Falar, professor, meu negócio aqui é laboratório, não tem nada a ver com essa parte aí. Dentro da parte laboratorial, a gente tem as coletas externas. Dentro dessas coletas externas, vocês vão ter contato com tudo. Ah, professor, o trabalho dentro do laboratório não tem coleta externa, sim, mas você vai precisar circular dentro de um hospital, não pensando em laboratório, mas pensar que você trabalha no laboratório e no hospital. Você vai precisar circular. Observe bem o que a gente tem aqui de interessante nada, né? Essa primeira imagem aí, você consegue observar que você tem um cadáver no meio de um corredor. Outra situação que é realidade nossa, um atendimento feito com o paciente no chão. Aqui a gente vê algumas coisas erradas aqui, como o pessoal aqui sem máscara, sem luva, tudo mais. Isso aí também pode ocorrer isso para nós. Uma imagem, isso aqui foi em Fortaleza. Observe que o cara sentado, o outro internado debaixo do banco. Então, isso aqui traz a nossa realidade do nosso dia a dia. Claro que tudo isso é perigo para nós. Então, o que a gente vai tentar de importante quando eu penso nessas coletas, né, discretas biológicas aí? Primeira coisa, o agente causador. O que a gente chama de agente causador? É o agente etiológico. Essas coletas discretas biológicas, elas são realizadas por quê? Porque eu vou ter um cliente que ele vai estar com uma doença bacteriana, ou uma doença viral, ou uma doença fúngica. Esses são os 3 agentes causadores mais importantes que a gente vai ter. Essa origem dessas bactérias, somente essas bactérias aí que as pessoas apresentam na maioria dos casos. A maioria desses problemas que a gente tem dentro hoje na área hospitalar de infecções são provenientes de bactéria. Então a gente tem 2 coisas aqui para a gente aprender. Eu tenho a parte das origens bacterianas exógenas e endógenas. O que são isso? Quando eu penso essa endógena, é aquela que a pessoa, quando foi admitida no área hospitalar, ele já estava com essa bactéria dentro dele. É do próprio paciente. Mas a maioria não apresenta isso. É o quê? Exógena, que é do quê? Do próprio hospital. Às vezes a pessoa deu entrada por um motivo, chegou lá e ele acabou pegando essa infecção. Então, ou seja, ele está tratando daquele problema dele e já ganhou um outro. Isso a gente vai chamar de quê, né? De problema secundário. Só que às vezes esse problema secundário ele é tão severo que ele passa de ser o secundário e passa a ser o principal. Então ele passa a ser primário. Então às vezes a pessoa foi internada por um motivo e Deus livre acaba morrendo por outro, não tinha nada a ver com a situação dela ali. Então, como é que a gente vai ter essas características dessas bactérias aí hospitalares? Primeira coisa, fator, como eu falei no início, fator de resistência. Então, essas bactérias são multiresistentes. Outro motivo, ou outro fator importante, facilidade de serem veiculadas pelas mãos ou por meios líquidos, mas o principal veículo é o quê? As mãos. E sobrevivência em condições adversas. Então o povo acha que morre com facilidade, que vai eliminar com facilidade. Eu passei um álcool, passei uma água com sabão, não é assim. Infelizmente não. Veja o exemplo que a gente está tendo agora aí da nossa grande realidade, como no caso do coronavírus provocando o Covid-19. É um vírus que tem uma resistência muito grande, inclusive aí fora do organismo, e principalmente quando a gente pensa em parte de metal, que pode sobreviver por até 24 horas.
E bactérias tem uma coisa que a gente chama de quê? Oportunista. São aquelas que não fazem mal normalmente, como fosse o microbiota, só que a imunidade baixa ele começa a fazer mal. Por isso, quando a gente vai fazer essas coletas, a gente tem que ter muito cuidado para não vir carreando junto a microbiota natural do paciente. Porque às vezes a gente pensa que ele está com uma doença, na verdade ele está com outro ali. Ou a gente pensa que é uma bactéria que está fazendo mal, na verdade é outra bactéria que está fazendo mal para ele. Então, cuidados que a gente vai ter que ter. Coleta, na conservação e no transporte desse material. Claro, sempre que possível, pelo amor de Deus, coletou, envia para o laboratório o mais rápido possível. Professor, mas não vai ser sempre assim? Infelizmente não. Existem algumas clínicas por aí que às vezes o próprio médico faz a coleta e envia para o laboratório. Só que ele não envia de imediato, ele espera o motoqueiro passar. Então, isso aí pode acabar inviabilizando o nosso material. Quando ele chega para nós, não funciona mais, vai ter que pedir para o paciente voltar para coletar de novo ali. Então, o que a gente vai ter que ter cuidado também? Isolamento de 2 ou mais bactérias. Então, normalmente, o que ocorre? As pessoas, quando estão doentes, o agente causador é um único tipo de micro-organismo. É muito difícil a pessoa estar com uma doença com 2, 3 tipos de bactérias diferentes. Se eu consigo acabar fazendo um isolamento de 2, 3 tipos, pode saber que um é o agente realmente que está provocando a doença, os outros, ou um ou mais outro, né, ou seja, mais 2, na verdade são contaminantes. Então, quando a gente pensa ali, exemplo da cultura de líquor, né? A pessoa está com a suspeita de meningite. Eu tenho que fazer o mais rápido possível aí o transporte desse material para o laboratório. Porque o que acontece? Às vezes você vai olhar diretamente no microscópio, você já tem evidência dali ter um material já com um positivo. Por quê? A cor do líquor já está diferente, o paciente já tem um histórico clínico que indica tudo isso, ele já fez um exame já de raio-x, então assim, ele já fez exames clínicos, então tudo isso é importante para nós. E claro, quando eu vou fazer coleta, que às vezes acontece demais, coleta de secreção, ou seja, de machucado, de ferida, ou seja, essas secreções purulentas, a gente tem que ter muito cuidado se é aberto, se é fechado, se ela é aberta, se eu coleto no aberto mesmo, se é fechada, se eu vou abrir, se eu vou... Como é que eu vou coletar? Sei tudo, depois eu quero mostrar para vocês na aula prática. Claro que eu não vou ter alguém com uma ferida lá, mas eu consigo demonstrar muito bem para vocês como é que a gente deve fazer essa coleta. Por quê? Essas coletas de secreção, quando é na superfície, ela sai de maneira errada. O que eu preciso fazer? O mais profundo possível. Então, às vezes, o povo tem dó, tem medo. Ah, meu Deus, vai doer uma criança. Às vezes é melhor você fazer uma única vez, vai doer, vai incomodar, mas é melhor você fazer uma única vez bem feito, do que às vezes fazer mal feito, vai doer, vai incomodar do mesmo jeito, depois eu vou ter que repetir tudo de novo. O que adiantou? Nada. E aqui eu trouxe aqui para vocês uma coisa que a gente tem aqui, que são algumas imagens que eu até... Isso aqui são fotos que eu mesmo tirei lá no NB ainda. Eu chamo isso aqui do jogo dos erros. Não tem 7 não, mas tem lá aí. Então olha só. Deixa eu passar aqui para vocês entenderem o que eu quero explicar para vocês. Gente, o que às vezes o povo faz de errado? Primeiro, frasco de cima que estou vendo no potinho. Pote de fezes que veio aberto. Errado. Pote de fezes, para a gente coletar material de secreção, ele tem que ser um pote estéril. Não é qualquer potezinho que vai funcionar. Segunda imagem aí que vocês estão vendo, 2 seringas. As 2 seringas abertas. Você vê que, professor, não está aberta não. Está aberta sim. Uma que não pode reencapar. Ok, então você colocasse num frasco normal. Mas uma com a agulha ali que vai acabar levando um contaminante. E outra pior que está sem agulha também. Essa de cá que vocês estão vendo aqui, os 2 potinhos aqui. Não sei se você já conhece o suave, mas depois eu vou acabar explicando para vocês. Os 2 sobem aqui, voltado bonitinho de cabeça para baixo, mas só que sem identificação. Isso aqui foi feita uma coleta que era de ouvido direito e esquerdo. Como é que eu vou saber o que é direito e o que é esquerdo? Então, na hora de eu fazer a coleta, a gente tem que saber o que é esquerdo e o que é direito ali. Outra falha aqui. Esse aqui, o povo às vezes fica com vergonha de coletar fezes, coloca papel alumínio e não coloca no frasco certo. Tudo isso é errado. Outra aqui de urina também, que você vê aqui. Professor, o que está errado? Aqui agora está bem tampado. O volume aqui está muito pequeno. Você vê que tem aqui a última seringa aqui, ó, quase não tem nada de material dentro dela. E aqui eu tenho um suave, esse bichinho que vocês estão vendo na ponta, isso aqui é um pulgão. Isso aqui é um pulgão do algodão. Isso aqui, na hora que a gente foi pegar o suave, a gente acabou vendo esse pulgão aí. Então, ou seja, e veio no material. Não é que isso aqui está contaminado, o pulgão também está estéril, mas eu tenho aí um objeto estranho aí nesse material, tá bom?
E, deixa eu botar aqui de volta aqui. E a última aqui, ó. Você vê que aqui, o frasco aqui, agora vem identificado, mas o suave, tá vendo que ele veio de cabeça para cima? Deveria vir de cabeça para baixo. Tudo isso aqui nós vamos ter nossa aula prática para me explicar bonitinho para vocês. E falando em aula prática, eu ainda fico devendo para vocês a aula prática de biossegurança na parte lá de primeiros socorros. Então a disciplina acabou, mas eu estou devendo isso aí para vocês. Assim que a gente voltar para a sala de aula, vocês podem ter certeza que eu vou colocar isso aí em prática, tá bom? Então, ó, terminou aqui. E aí o que acontece? Existem algumas coisas que é importante para nós. Uma boa coleta, como eu falei agora, é muito importante. Se eu não tiver uma boa coleta, acaba tendo problemas dentro do laboratório. E aí eu tenho algumas considerações gerais. Primeira coisa, sempre que a gente for fazer a coleta, um indicativo que faça antes da chamada antibiótico terapia, ou seja, antes da pessoa estar tomando antibiótico. O que às vezes acontece? A pessoa às vezes nega. Vai no médico, ele já está tomando antibiótico lá por conta própria, o médico pergunta, ele fala que não está tomando nada. E ele acha que a gente não vai conseguir detectar isso aí. Consegue detectar. Instruções ao paciente sobre qualquer tipo de procedimento que for realizar nele. Explique para a pessoa o que vai acontecer, explique para a pessoa se vai doer ou não. Não pode ficar mentindo para a criança, o tio vai fazer um negócio que não vai doer, vai incomodar um pouquinho, mas é para o seu bem. Então, tudo isso é importante para nós, assim como o local da coleta. Escolha sempre o local onde for a maior probabilidade de isolamento do germe. A gente vai ver depois, né, quando a gente for coletar, né, de conjuntiva ou orofaringe, é em cima, é embaixo, é de um lado ou do outro, é onde tiver a maior probabilidade de estar contaminado ali. E claro, fazer sempre uma boa antisepsia antes da coleta ali e considerar o estágio que a doença está no paciente. Se é uma fase inicial, se é uma fase terminal, se está no meio da doença, tudo isso precisa ser perguntado. Muitas vezes a gente vai por aí, o povo mal pergunta o nome, mas está errado. A gente vai aprender da maneira correta aí, tá bom? E aí, claro, a gente também tem importância aí, para quê? Quando eu coleto material que eu não posso enviar automaticamente para o laboratório, eu vou ter o que? Os chamados meios de transporte. São os meios que são mais adequados. Então, qual é o meio de transporte que eu tenho mais adequado? Qual é o tempo máximo que eu posso ficar com essa amostra? Qual é a temperatura adequada de cada amostra? Professor, toda temperatura é adequada desde que esteja na geladeira. Não, vocês vão ver que alguns podem ser na geladeira, outros nem sequer podem ir na geladeira. Então a gente tem que sempre observar então, esse limite máximo, que material que eu estou coletando para saber o meio de transporte, qual é o tempo limite, né? Ou seja, o limite do tempo máximo aí, e essa temperatura correta também. Tudo isso nas nossas próximas aulas eu vou estar falando para vocês de acordo com cada material que a gente for coletar. Certinho? Então, aqui terminamos e daqui a pouco a gente volta aí com mais.